Me fala de você. Hoje vai conversar com uma pessoa que eu conheci ao longo da minha carreira. Me apaixonei pela capacidade profissional e pela obra que ele criou ao longo de muito tempo. Pedro Shoa é o nosso convidado. Pedro Shoa é artista. Pedro Shoa fundou companhia de teatro. Pedro Shoa ensinou a arte a muita gente, de muitas idades. Dirigiu várias peças teatrais. Foi um dos responsáveis pela criação do curso de artes cênicas da Universidade Estadual de Maringá. E ainda hoje trabalha, depois de muito tempo, na arte, na cultura. É com Pedro Shoa que nós vamos conversar hoje de Me Fala de Você. Pedro, Bom dia. tudo bem? Pedro, obrigado por aceitar o convite, Pedro. Nossa, é um grande prazer estar aqui com você. E vamos conversar, porque quando a gente fala de arte e cultura no Brasil, quando a gente fala de alguém escolher a arte como profissão, né, e você trabalha muito bem nisso e há muito tempo, você até estava brincando comigo antes da gente começar a conversa, você já estou aposentado, estou trabalhando mais agora aposentado do que antes, né? O que que te levou? O que levou uma pessoa a apostar na arte? Já que está há muito tempo, claro que a arte hoje tem um pouco mais de valor, mas quando você começou, talvez era muito distante do que a gente tinha de espaço da arte e da cultura. É, Bom, primeiramente eu quero também agradecer pelo convite. Eu também tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho e é um grande prazer estar aqui hoje. E fiquei muito feliz de estar aqui conversando sobre esse processo que eu tive. Inclusive, é uma coisa que os alunos, eu estava com um aluno meu esses dias, ele me perguntou. Eu trabalho muito com alunos, né? De que foram alunos ou que estão saindo da universidade. E eu, eu, eu quis acreditar que levar a arte é uma coisa que só o estudo pode levar uma pessoa a fazer arte, criar, mas ao longo da minha vida eu vi que também tem que ter um pouquinho aí de vocação, né? Eu acho que por conta até da coisa do estudo, da intelectualidade, eu acreditei que só isso eu acho que bastava, mas eu acho que tem que ter também aí um pouquinho da vocação, da verve para o teatro ou para onde ele for. Tem que gostar, tem que ter isso meio que. É um termo meio popular, assim, meio cultura, mas tem que estar meio no sangue, assim, porque eu. Ô Pedro, só uma pergunta. Você nasceu aqui no Paraná. Como é que foi essa tua trajetória? Me fala um pouco. Você é daqui mesmo? Não, eu sou do Paraná, mas a minha família, né, meu pai, a minha mãe é catarina, o meu pai é gaúcho, de Palmeira das Missões. Aí meu avô veio, né, na década de. Nossa, faz muito tempo, na verdade. Se pensar que o meu avô veio, acho que lá por 1915, por aí, o meu avô veio para o Paraná. E aí eles tinham fazenda aqui no Paraná. E, e aí eu nasci numa cidade chamada Clevelândia, que é fronteira com a Santa Catarina, né? Então eu sou paranaense. E, e aí nós somos uma família de 7 filhos, quatro homens e. Não, 3 homens e 4 mulheres, né? E a gente viveu muito tempo ali na fronteira no sul, Pato Branco, Francisco Beltrão. Meu pai era madeireiro, teve armazém, essas coisas. Depois, quando os filhos precisaram estudar, ele se aproximou mais de Cascavel, porque na cidade que a gente morava não tinha ensino médio. E aí meus irmãos foram indo para Cascavel e eu fui um dos últimos que fui, eu era o mais novo dos homens. E aí nós fomos para Cascavel, meu pai comprou casa lá e todo mundo foi para lá para estudar. Meu pai sempre teve uma apreciação e um valor muito grande pelo estudo, né? Nunca fomos, não éramos uma família rica, né? Meu pai, depois que o meu avô partiu para o outro lado, né? Eles foram vendendo muito filho, eles eram em 13, então foram vendendo fazenda, vendendo tudo, e acabou que meu pai ficou construiu, na verdade, né? Ele tinha armazém, depois foi ser gerente de madeireira. Então a gente sempre foi uma família que não foi rica, né? Nunca tivemos nenhuma esbanjamento assim de material nem nada. A gente sempre teve muito até na década de. Eu lembro quando eu era ali para os 10 até uns 15 anos, a gente tinha até muita dificuldade. Teve uma época de muita inflação, finalzinho da ditadura, né? E eu lembro que o meu pai, ele era, não sei se como é que se designava, mas ele era meio esquerda, né? Ele era MDB, mas ele não falava para ninguém. Ele não falava porque nem para os filhos, né?
porque ele tinha medo, né? Numa cidade pequena, então ele não falava para ninguém. Mas o meu pai tinha daí nós fomos estudando e tal. Só que minha família, pro lado do meu pai, eles tocavam, né? Eles tocavam instrumentos, faziam o próprio baile na fazenda, né? Minha avó, minha tia tocava cavaquinho, meu pai tocava sanfona, violão. Aí quando eu fiquei ali com uns 10 anos, meu pai comprou um violão. E aí ele me ensinou a tocar violão. Em 1978 deu uma seca muito grande lá na cidade onde a gente morava, que chamava que é Azul Iguaçu. E ele veio para Cascavel trazer os meus irmãos com a caminhoneta, tudo lá. Ficou eu e minhas duas irmãs lá. É uma coisa que parece um filme até. Porque daí eu tinha em torno de 13 para 14 e morava uns 2 quilômetros longe da cidade. E eu fui no cinema. Eu fui no cinema assistir um filme. Uma cidade bem pequenininha. E eu lembro que o filme era do Teixeirinha, chamava A Quadrilha do Perna Curta. E aí quando eu saí do cinema, logo assim, no meio da tarde, eu vi uma fumaça muito grande pro lado da madeireira, onde meu pai era gerente. E fui me aproximando. Ela tinha pego fogo, muita seca em 78, deu 6 meses de seca. E queimou tudo, queimou nossa casa, queimou tudo. E minhas irmãs estavam no asfalto, assim, longe da madeireira, porque o corpo de bombeiro era de uma usina chamada Salto Osório, perto, porque nem tinha corpo de bombeiro ali. E nós ficamos tudo lá fora, né? Meu pai tinha um Maverick, que era um Maverick até meio novo, assim, 78, GT. A única coisa que os funcionários conseguiram tirar foi aquele Maverick de dentro, que tiraram ele meio que levantando, assim, para cima lá, porque perderam a chave na hora, lá na correria, né? Ficamos sem nada. Daí, meu pai começou a reconstruir tudo de novo, e eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente comprou, daí eu comecei a ajudar ele, foi o violão de novo, né? Porque o violão queimou. E aí, o acordeon, ele tocava, mas ele não tinha naquela época. E aí eu aprendi de novo, mas como é que a gente tocava? A gente tocava com um livrinho que chamava Vigu. Você ia na livraria e comprava o livrinho de música e pelas cifras você ia aprendendo. Daí eu fui ampliando isso, né, meu conhecimento de violão, pelo Vigu, sozinho. Então é meio autodidata, assim, fui tocando e tal. E aí quando chegou a época de eu ir para Cascavel para estudar, primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá, né, sempre todo mundo na família trabalhou. Eu lembro que eu arrumei um emprego num escritório de um supermercado que tinha lá. E aí eu já fui para eu conheci um conservatório de música e já entrei. E aí lá eu comecei a aprender violão, né? Então, Então, antes de você ser esse artista fantástico, né, do mundo do teatro, né, esse ator fantástico, você foi músico, quer dizer, você poderia ter enveredado pela música aí? poderia, inclusive a minha história é essa, né? Porque aí eu comecei a estudar ali música e tal, né? E daí eu comecei a tocar bem violão, tocava muita. E eu tive a sorte de ter uma professora, eu não lembro o nome dela, mas ela perguntou para mim assim: o que você quer aprender? Eu falei: eu quero aprender música boa. Aí ela falou: então eu vou ensinar para você um gênero, uma coisa que você não sei se você já ouviu falar, que chama bossa nova. Você quer aprender? Eu falei: eu quero. E aí eu aprendi muito, Vinícius, aprendi um monte de coisa de bossa, dissonância na música, né, com notas e tudo. E tanto que eu ainda sei tocar esse tipo de música. E aí logo que eu acabei o ensino médio, eu ali em Cascavel não tinha, né? E nessa época, só lembrando, né, que então quando eu entrei na minha juventude aí, estava acabando a ditadura. E aí, o que que acontecia? Na faculdade, que ainda era em Cascavel, e assim como era no Paraná, não existia nenhum curso de arte. O único curso de arte que existia nas universidades, tinha um, acho que na USP, de ator, um na Bahia, eu não lembro de outros, que talvez no Rio Grande do Sul. Mas não tinha cursos de arte na área de ator, música, eram poucos, porque no regime militar eles não deixavam abrir. E aí, o que que aconteceu? É, chegou a hora de entrar para a universidade, não tinha nenhum curso de arte para eu fazer ali. Então, a minha família, meu tio era presidente de uma cooperativa lá chamada Cotriguaçu, que existe até hoje ainda lá, que é a Copavel, ligada à Cotriguaçu. E aí, eu sei que por influência do meu tio, do meu pai, eles me incentivaram a fazer engenharia agrícola. E aí eu entrei na Olha só, engenharia agrícola, você né? é engenharia agrícola, cara. Fiz engenharia agrícola na UniOeste. Só que quando eu entrei, eu tocava violão, eu me reuni lá com os meninos lá e a gente fez uma banda, né, que chamava Olha Tangente. só. É.
que Tangente. tangente, de tangência, né? E aí a gente Aham. começou a tocar, daí eu toquei nos barzinhos com eles, fomos para os festivais, né? E aí o pessoal do grupo de teatro da Unioeste lá, um cara que chamava Jair, ele precisava de um músico para tocar numa peça que chamava A Hora da Boia, que era uma peça que trazia uma luta aí de classe, que era sobre os boias frias. Tinha acabado de acontecer um acidente, que eles transportavam boia fria em cima de caminhão. O caminhão tombou, É o matou pau de muita gente. arara que eles falavam, né? É o pau de Exatamente, arara. né? Os boia frias. E aí eu fui, toquei, gostei daquilo, daí logo em seguida, esse cara, ele era bem influente, ele, assim, na cultura da cidade e tal, ele representava ali. Existia uma federação no Paraná que chamava Federação Independente de Teatro Amador, FITAP. Então, aí eu comecei a participar com ele, e a segunda peça já ele foi estrear, chamava O Circo da Vida, foi estrear no Guaíra, porque ele tinha uma influência, e aí ele foi pro Guaíra, um cara que tinha lá umas pessoas que eu conheço até hoje, chamava Quaresma. Ô Pedro, antes de você falar dessa experiência no Guaíra, eu queria te fazer uma pergunta pelo tua trajetória, que eu acho só para poder pontuar e dar um parênteses. Veja, você é um cara que na década de 80 estava na sua juventude, você estava estudando, querendo procurar a cultura, a arte como, né, o seu braço, a sua força, o seu caminho. Teus pais falaram, vai fazer um curso, né, agrícola. Você manteve, resistiu, continuou. Era muito difícil a pressão da sociedade em relação a alguém jovem que quisesse fazer uma vida ligada à arte, à cultura. Você sentia o peso de fazer essa escolha nas relações que você tinha? Como é que era isso? Era muito difícil, assim. Fui pro Guaíra, né, e estreiei lá, era um espetáculo bem fraquinho. Depois a gente, logo em seguida, assim, eu não esqueci da tua pergunta, já vou entrar lá. Logo em seguida, na primeira apresentação lá, eu conheci o Lutero de Almeida, né, que foi professor da UEM aqui, lá em Curitiba, ele era bem famoso na época. Ele assistiu e falou, veio falar com a gente. Outras pessoas fizeram uma ironia, dizendo que era muito ruim o que a gente fazia, mas o Lutero falou: olha, vocês precisam estudar, vocês precisam entender que é muito fraco. E junto comigo estava um amigo meu, chamado Márcio Matana, que hoje ele é professor na FAP, foi a vida inteira lá. Ele fazia letras e eu fazia engenharia na Unioeste. E aí a gente falou para o Lutero, mas como é que a gente faz para melhorar? Ele falou, me leva lá para Cascavel e eu fico na casa de alguém e eu dou um curso para vocês melhorarem. E eu trouxe o Lutero, e ele ficou na minha casa, lá em Cascavel. Por que ele ficou na minha casa? Porque quando eu comecei a fazer teatro, a minha família já começou a ter uma crítica com isso, né? E dizendo que eu estava abandonando, que era melhor não fazer, comecei a viajar com isso. E aí o Márcio, o Lauro Borges, que é um artista também que está em Curitiba, que é um multi-artista, assim, era arte plástica, mas depois ele foi para outras áreas também. A gente alugou uma casa e fomos morar nós três juntos lá. E aí o Lutero ficou lá, e a gente fez uma peça nesse tempo lá, que o Lutero coordenou, e a gente criou um texto coletivo chamado Bar Brasil, que falava sobre essa queda, né, da ditadura, esse fim da ditadura, né, o começo de outra era aí com os políticos. E era um bar. E tinha uma moça que cantava muito bem, que hoje está no Japão, que era a companheira do Lauro, chamada Saíra. E aí o Lutero foi coordenando. O Lutero tem muito esse traquejo, né, de lidar com artista iniciante. E a gente fez lá e veio apresentar num festival em Londrina, que ainda não era o Filo, era Festival de Londrina. Aí eu conheci a Nitz Jacon ali, né? E aí eu fui tendo uma relação muito próxima com esse povo, né, de teatro. Mas a minha família não apoiou muito isso, não gostava, principalmente porque eu fui até o final do curso de engenharia, mas eu não. Meu tio me ofereceu uma função lá na Cotriguaçu, mas eu não quis. Eu falei, eu não quero. Eu tive até um Agora que é evento. engraçado, os seus pais, por exemplo, o seu pai principalmente, era um cara que gostava de música. A sua família tinha música, tinha arte no meio da família. Mesmo assim, ficaram meio de canto de olho, falou, mas será? Ficaram porque eu não culpo eles, né, Gilson, porque uma. Eu acho que é um preconceito que até ainda hoje
Se a gente conversar com os alunos de artes cênicas aqui na UEM, você vê que eles têm esse preconceito da família até hoje. Qualquer um diz assim, meu pai não gostou que eu fui fazer arte cênica, meu pai não gostou que eu fui fazer... Porque sempre tem, ainda tem esse pensamento que fazer arte é uma coisa de quem não vai fazer nada, né? Porque a arte é um lazer, então como é que você vai escolher um lazer para fazer profissão disso, né? Então é meio complicado, né? Então por Uhum. isso que não tinha Agora, isso. tem algum momento da tua vida em que se consolidou o artista Pedro Shoa, que você falou, bom, agora isso é meu trabalho, isso é minha vida, e você tocou isso como o seu propósito de vida? Tem, mas foi longo, assim. Eu sempre falo pros alunos e todo mundo, assim, que eu acho que hoje é bem mais fácil fazer arte, escolher isso, né? Porque então, nós tivemos, né? Eu falo assim porque o Márcio é uma pessoa que está em Curitiba e eu converso sempre com ele, a gente sempre se encontra quando eu vou lá, mas foram escolhas e caminhos assim que a gente teve que ir abrindo, meio que, como diz assim, um termo mais chucro, né? Uma picada para ir, né? Então a gente contribuiu muito para o que existe no Paraná. Eu e muita gente, né? Mas, por exemplo, aí depois disso eu tive que fazer uma escolha. Quando eu me formei, é, eu voltei para engenharia, abandonei, né? Eu falei para o Lutero, eu trabalhava já com uma peça que a gente viajava, ia fomos para Cuiabá, para Florianópolis. Eu cheguei para o Lutero e falei, Lutero, agora eu vou ter que ser engenheiro, eu vou parar. Eu fiquei 6 meses e me deu uma depressão ali. Eu falei, não dá, não dá. E aí eu Ah, voltei, você tentou ser engenheiro, você tentou levar a profissão, mas tentei, a coisa não pegou. mas não deu, assim, sabe quando você levanta todo dia É. e eu, por isso que eu falei que Tô no lugar existe errado. uma certa energia aí, acho que de vocação, e aí eu chamei de novo e falei, Lutero, eu vou voltar, vou fazer. Mas só que daí tinha uma pressão muito grande aí da família, e o Lutero recebeu um convite, fez um concurso aqui, um teste, que não era bem concurso, era um teste antigamente para entrar na extensão, e ele veio para Maringá. E aí o Lutero me convidou, ele falou assim, vamos para Maringá para a gente fazer lá uma companhia e trabalhar. Eu, diante daquela situação ali que eu estava mais pressionado, porque eu dava aula de violão lá em Cascavel e trabalhava com teatro, eu não queria. Aí eu vim embora para cá com o Lutero. E aí, nessa vinda para cá, eu conheci o Eduardo Montanhari, né? E o Eduardo estava chegando em Maringá. E o Eduardo estava com uma ideia de criar o TUM, né? Ele foi convidado pelo reitor Fernando Pontes, que era o reitor da UEM, a criar um espaço. Maringá não tinha um espaço de teatro. Ele fazia no Sesc, no Cine Horizonte, mas não tinha nenhum espaço adequado. E aí o Lutero me apresentou o Eduardo, só que um pouquinho antes dessa vinda para cá, ainda no curso de engenharia agrícola, é, começou a se organizar eu não lembro, não era ainda Ministério da Cultura, eu acho que era, mas era alguma coisa assim no governo federal, e o governo federal fez um curso para tentar suprir essa falta que tinha de formação. O governo federal fez um curso que chamava Oficina Multiplicadores. E eu era presidente da FITAP, eu fui presidente da FITAP regional uma vez lá em Cascavel, só da região de Cascavel. Tinha em Cascavel, tinha em Maringá, É tinha em Federação do Maringá. Teatro Amador do Paraná, é isso? Isso, a Federação federação. do Teatro Amador, é Então isso. ela tinha uma que abrangia o estado, que era uma geral, e tinha os polos. E aí a FITAP era um órgão que fomentava o teatro. Então a gente não tinha internet, não tinha nada, então como é que a gente fazia? A gente promovia o festival, a FITAP promovia o festival em Maringá, outro em Ponta Grossa, outro em Londrina, outro em Cascavel. E aí tinha uma comissão que tinha em Curitiba, chamava Comissão Estadual de Artes Cênicas, SEAC. Eu participei dessa comissão, então eu era muito novo, mas eu ia lá representar a região de Cascavel. E aí, Ô Pedro, você tá sempre à frente dessas entidades. Tinha muita gente nessa mesma situação que você. A gente desconhece a quantidade de pessoas que estão na arte cênica, que atuam, que buscam ter espaço. Tinha muita gente disposta, porque você está atuando. Eu vejo que você vai para a associação tal, federação tal. Como é que era isso? tinha bastante gente que fazia isso. Aqui em Maringá, por exemplo, tinha que estavam à frente disso aqui, era o Leonil Alaor, né? O Alaor já faleceu, né? O Leonil tá aí, que é um bonequeiro. Em Ponta Grossa tinha um cara que chamava Gilberto Zardo, em Londrina era a Nitz, em Cascavel era o Jair, lá em Curitiba eu não lembro, mas sempre tinha assim, muita gente à frente. E tinha
uma situação que eu achava que era muito forte em todos, era que era uma vontade de fazer, porque tinha gente mais velha que eu, e que foi proibido fazer, então tinha muita gente com vontade de fazer. Então a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha espaço, mas tinha muita vontade. Então isso levava. E o Eduardo, que estava aqui, o Eduardo Montanhari, ele queria criar o TUM. E aí, nesse processo, ele me chamou para participar com o Lutero e a gente para fazer a peça. E aí, nesse processo que eu falei do governo federal, eu fui um dos selecionados para fazer essa oficina multiplicadores com 10 pessoas do Paraná, 10 pessoas de Santa Catarina, 10 pessoas do Rio Grande do Sul. E a gente fez durante um ano todo uma oficina onde a gente aprendeu interpretação, direção, análise e interpretação de texto e montagem. Então a gente ficava mais ou menos 15 dias a um mês em cada polo, e esse polo era Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, e acabamos no Rio de Janeiro daí. Então, esse foi Certo. o processo. Eu queria fazer uma pergunta com você, porque você foi crescendo. A gente percebe assim que você foi do descrédito da família do não faça isso, ter apostado em engenharia, depois não ter aguentado e voltado, né, para a arte. Você foi construindo uma carreira com muita resistência. Eu calculo que você é uma pessoa que já deve ter ouvido de muita gente: "Ah, a arte não dá em nada, isso é coisa de quem não tem o que fazer, isso aí é perfumaria, isso aí é detalhe." Mas eu conheço muito você da atuação que você fez em escolas de ensino médio. Você levou a arte para gente mais jovem, você levou a arte para adolescentes, você mexeu com criança. Você tem o Circo Teatro Sem Lona, que foi fantástico. Quem assistiu, assisti várias peças suas, mas maravilhoso e tal. A resistência que você teve, como é que você respondeu a ela? Quando as pessoas tentavam dizer arte não é relevante, por que você fez ela ser relevante na sua vida e como é que você a defendeu diante de pessoas que tentavam negar a importância da arte e da cultura? Eu acredito, Gils, que foi porque eu acreditava muito que não era isso, que eu sempre, esse processo que eu tive o privilégio de participar dessas oficinas, o privilégio de estar com pessoas que levaram a arte como vida, né? Então eu conheci pessoas muito importantes no teatro que me fizeram entender que o teatro era assim, uma profissão, era quase que uma luta de sociedade que existiu, existe há muito tempo, e que ela leva a um caminho que tem sentido, que dá sentido para a vida. Então, foi isso que me fez continuar. Então, por exemplo, final de semana eu lia, eu assistia, eu sempre gostei muito. Então, isso fez com que eu acreditasse e acredito ainda hoje, né? Que o teatro, que fazer é algo que te faz ficar vivo, que te dá energia, que te dá. Né? Então, não é uma profissão que eu trabalho 8 horas por dia, daí acabou, eu fecho a porta, não quero mais saber disso, não. Uhum. Eu chego em casa e eu É continuo. 24 horas. 24 horas por dia você quer fazer isso, né? Então, por exemplo, eu estou aqui dentro de um escritório que está aqui no fundo da minha casa, que são 500 livros ao longo de uma vida, peças, filme. Então, eu tenho muita coisa que me fez acreditar nisso. Então, por isso que nunca desisti, nunca pensei em desistir. Eu tive, sim, propostas de fazer outras coisas que me levariam a desistir, sim. Mas, por exemplo, isso que você falou do ensino médio, das escolas, foram caminhos, por exemplo, que ao longo da minha vida eu fui entendendo que existiam processos ali que estavam equivocados e que, por exemplo, quando se diz que o teatro é muito importante dentro da escola, que o teatro é muito importante na formação, eu tive também o privilégio de estar dentro de uma universidade, de ter contato com muita gente, embora o processo dentro das instituições de ensino superior ainda são pobres no sentido de entender a importância e o caminho da arte lá dentro. Né? Então, Agora, mas o TUM, o TUM, quando você começou com o TUM, eu quero só pegar esse dado, porque o teatro universitário, que eu vi várias peças suas, e eu nunca vou me esquecer do Brecht, uma peça do Brecht, que tinha teu dedo também naquilo, você fez uma série de trabalhos lá. Isso foi uma virada, porque a Universidade Estadual de Maringá, de certa maneira, ela era uma instituição que repercutia, né, na sociedade, de certa maneira, né?
Ou você considera que a gente está muito fechado ainda no centro acadêmico, no espaço acadêmico? Porque você levou arte para a rua, cara. Você fez arte em rua, você fez arte em escola. Né? É um processo que tem que ser construído ainda, Pedro? Eu, eu acho que ainda tem muito chão aí para a gente fazer. É, o TUM foi com certeza um diz Caetano, né, uma regra e compasso aí da minha vida, né? Porque eu entrei no TUM, a primeira função minha lá foi o Montanhari, que abriu um concurso para eu fazer, foi de técnico, eu era cenotécnico, então eu cuidava de toda a parte técnica do teatro. Então, isso me deu muita, como eu dizer, compasso, porque eu entendi toda a questão técnica de um teatro. Então, o TUM, embora foi o primeiro espaço de teatro de Maringá, tinha muita deficiência. Então, eu fui ajeitando, vamos, ao longo do TUM, o TUM todo foi construído com doações. Nada lá foi investimento de dinheiro do Estado. A gente conseguiu o soalho com a doação de uma madeireira, a iluminação foi doação do INACEM. Eu lembrei, o INACEM é que promoveu aquele curso, eu tinha esquecido, mas o INACEM era Instituto Nacional de Artes Cênicas. Foi o primeiro órgão que o governo criou, né, depois da ditadura. Então o TUM ele foi construído com muita luta, com muito, né? Eu lembro que uma vez a gente estava na frente do TUM era terra, e aí estava se construindo o Calil Haddad, né? E numa cidade onde a gente está tentando construir, a gente conhece todo mundo. E aí eu lembro que a gente pediu para colocar paralelepípedo na frente do TUM. A UEM foi lá e colocou as pedras, mas não tinha aquela máquina para ir lá e bater lá e fazer a Fazer a pedra. compressão e tal. E aí eu lembro que estava passando ali ele estava indo para fazer alguma coisa lá no Calil, uma dessas máquinas que estava passando ali pela Colômbia e tal. E a gente parou o cara e explicou para ele que a gente só precisava disso ali, que era uma coisa, né, para ele, não era muito demorado. O senhor que estava dirigindo, ele se comoveu, veio lá e passou ali, fez uma hora de tal, fez e foi embora, né? Então foram coisas. As poltronas do TUM, eu e o Lutero apresentamos numa cidade uma peça chamada O Cadillac de Lata, da Denise Stockley, e eu era músico. E a gente apresentou num lugar chamado Jesuítas, uma cidade que tem aí no Oeste, e lá tinha um cinema desativado, que é comum, né? Cidade pequena foram desativando os cinemas, porque. E aí tinha umas poltronas lá. E o cara queria vender, ele queria, na verdade, era até doar as poltronas. Entendi. Porque Ele ele queria falou, se livrar das poltronas. ele queria. E aí o Lutero chegou aqui, nós com o TUM, a primeira arquibancada do TUM era banquinho de madeira, não tinha assim, as pessoas reclamavam que não tinham encostado, ia as costas. Daí eu e o Lutero falamos assim, tem as poltronas jesuítas, vamos falar lá com o seu, esqueci o nome. Aí fomos lá, eu e o Lutero, um caminhão da UEM, e ele vendeu, assim, por uma mixaria, tipo, R$ 5 cada poltrona. E a gente trouxe as poltronas, a oficina da UEM ali de marcenaria pintou e uma estofaria doou o estofamento que está lá até hoje. Aquele estofamento que tem foi a doação ainda, né? Foi doação. Que E barato, que está lá até legal, cara. hoje. Dá mais prazer, Pedro, dá mais prazer construir um ambiente, construir uma estrutura, construir uma casa de espetáculo dessa forma. No final, o grande gosto é ver aquilo tudo ser obra que ninguém investiu e que o valor daquilo era a vontade das pessoas de fazerem, de contribuições dos mais diferentes lugares. Tem gente aí que apostou na arte, na cultura desse jeito. Com certeza, é muito, muito mais prazeroso e tem uma história, né? Tem uma vida, né? Eu acho que você colocou, e toda vez ele tem um processo ali que ele é emotivo, né? O Eduardo, por exemplo, ele tá hoje quase perto dos 80 anos, a gente está tentando com o Eduardo retomar um Brecht aí de novo, né? Que Ele, mas as bacana. pessoas, Me né? fala disso, me Não, fala disso. mas a gente vai lá, o Eduardo, ele ainda é muito saudosista, ele quer retomar os processos dentro do teatro, e aí eu converso, falo assim, eu acho que não que eu esteja velho para fazer teatro, não é isso, né? Eu vou continuar, mas o nosso processo lá dentro do TUM já passou. Hoje é um outro momento, hoje tem lá uma equipe de professores efetivos, né? Graças
os processos todos aí administrativos, né? Eu acho que a instituição conseguiu colocar um número de professores efetivos legal lá dentro. Então, é outro momento, eu entendo isso. Hoje eu estou fora e tenho uma outra carreira, uma outra vida fora. Mas é muito bom e é muito satisfatório você ver que você contribuiu com isso, sim, né? Que teve todo um processo que foi feito lá dentro e que fez eu pensar sobre teatro. Por exemplo, hoje eu tenho uma vida, né, com o teatro que ela praticamente ela se realiza fora do espaço cênico do teatro, que é a casa de espetáculo. Por exemplo, hoje tem uma companhia, todos os dias tem espetáculo nosso acontecendo em algum lugar, né? Eu não estou constantemente no palco. Hoje, por exemplo, está na rua aqui um projeto chamado Biblioarte, que está lá acontecendo na frente de cada escola, né? Ele está acontecendo hoje lá em frente de uma escola. Como é que é isso? Esse projeto, Esse, Biblioarte, como é que esse dá projeto uma é um dica pra projeto que a gente? gente fez com o Prêmio Aniceto Mate aqui, né? E é um texto que eu escrevi. A maioria dos textos que hoje que o Circo Teatro faz sou eu que escrevo, eu que faço a dramaturgia, porque eu tive uma orientação que foi fundamental para eu poder me tornar uma pessoa que escreve para teatro, que foi a oficina lá do Inacem, lá em 1987, que foi com José Eduardo Vendramini, que hoje é um professor aposentado da USP, mas que até Sim, hoje está lá é, ainda, né? Mas foi uma pessoa, fantástico. sim, fantástica no meu entendimento do que é Singular. um texto de teatro, Ele é singular. né? Então, e aí E aí você virou produtor de texto e você está com esse projeto na rua. Aí me conta mais do projeto. Como é que ele funciona, Pedro? Como é que é isso? esse projeto já é a segunda vez, né? Ele não acontece só aqui. Pra você ter uma ideia, a gente já fez esse projeto aqui, fez em Sumaré, em São Paulo, e fez em Teresina, lá no Piauí. Ele vai de novo para Teresina. E é um espaço que é uma carreta, né? Uma carreta mas é uma carreta mesmo grande, assim, né? Essas carretas de caminhão, tudo, né? Que é do circo. E lá dentro a gente adapta e tem uma tela de 180 graus, de 11 metros, que ela circula, assim, a carreta por dentro. Entram 60 crianças a cada sessão lá dentro. Tem uma almofadinha, tem ar-condicionado. E ele assiste com uma atriz que está lá dentro. Nessa peça exclusivamente, especificamente, tem uma personagem que chama Superteca. Essa personagem ela se identifica como filha da tecnologia, né? Então, e ela disse Ah, que legal. É. que ela é a superteca porque o pai é o técnico e a mãe é a logia, e ela começou lá nas cavernas, né? Quando o homem começou a criar lá os cuneiformes, as coisas, que foi a primeira grande tecnologia da humanidade, que é a escrita. Então, ela leva para a criança a importância da escrita. Que o celular. Qual a idade das crianças, Pedro, que vão lá? Então, Qual a esse que é o idade? mais fantástico, Gilson. A idade das crianças é Hum. criança que você tem que pegar na mão para levar lá, que é quase bebê, né? Então, a linguagem 3, dela 4, 5 aninhos. é três 4 aninhos aninhos. para cima, 2,5, 3, eles já estão lá dentro Que assistindo, né? barato. E aí Que vai até legal. a quinta Aí não série. tem limite. Aí não tem limite. Aí não tem Até a quinta limite, série. né? Vai estar no final de semana. Ela vai Caramba. estar aqui É. no Parque do Engá de manhã no domingo e à tarde lá no Eurogard no sábado, né? Vai fazer para público aberto também. Mas esse projeto, por exemplo, é um projeto. Tem um projeto, por exemplo, que hoje ele está indo da Bahia para Tocantins, está chegando em Tocantins, que é um outro trabalho daí que viaja também, que é daí é lei federal, né? E é um projeto que é sobre água, né? O espetáculo chama Água. E nesse projeto daí a gente foi convidado, né, para fazer por alguma empresa de São Paulo que faz captação de recursos. Ela convidou e pediu espetáculos que a gente levasse por meio de empresas que têm que devolver para a sociedade uma, 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 um retorno aí, que é empresas de trator, empresas que fazem tecnologia de agricultura, que as pessoas entenderam a importância da água no Brasil, o que nós temos aqui de valoroso quando a gente tem aí a reserva Guarani, tudo isso, né? Então, e aí a gente leva para crianças também. A gente chegou em aldeia de índios, é, em escolas que nunca passou um espetáculo, né? Então a gente vai em lugares muito, muito pequenos, assim. Então por isso que eu costumo dizer que hoje, viu, só finalizando uma coisa que desse projeto agora, eu disse até pro
pro Eduardo, que é um grande parceiro meu de ideia, de trabalhos, eu falei, eu considero hoje que eu estou fazendo teatro para quem se diz que não gosta ou não assiste teatro. Falei, hoje eu não faço mais tanto teatro para quem gosta de teatro. Eu levo teatro para quem não vê, para quem nunca viu ou para quem diz que não gosta. Então a gente leva a oportunidade dele assistir teatro e ver, para aí sim ele poder dizer se ele gosta ou se ele não gosta. Porque ele nunca viu, como é que ele diz que não gosta de teatro? Uhum. Né? Tá certo. Pedro, legal a tua colocação, porque ela vai me dar ponte. Eu estou terminando, eu tenho mais 5 minutos para conversar contigo. E eu queria finalizar com o seguinte: pô, tua história é maravilhosa. Se eu tivesse tempo, eu ficaria conversando com você horas, né? Porque você tem muita coisa para falar. Mas está fazendo muita coisa também. Está fazendo coisas que tá mostrando a importância da arte e da cultura para entender a vida. Quando você falou, por exemplo, né, da tecnologia. Pô, você leva para crianças, cara, de 3 anos para cima que ninguém conversa com elas, às vezes não se tem nem linguagem para falar com elas, e a arte cria essa linguagem para falar de tecnologia. Você está falando de água, né? Preservação ambiental, a responsabilidade que se tem com o ambiente. Como é que depois dessa jornada toda tua, e do que você está fazendo agora, qual é o poder transformador da arte, Pedro? Qual é o poder de mudar as pessoas e as coisas que a arte que você está construindo, ajudando a construir, pode? Eu, eu, eu acredito que esse poder ele tem a ver com pensar, poder de pensamento, poder de refletir, de ser um ser crítico, é, de, de, de poder tomar decisões, tomar caminho a partir desse pensamento. E então eu acredito muito nisso e vejo isso, inclusive, com os nossos trabalhos, com a forma como a gente leva. E acho que tem uma coisa muito importante aí nesse processo todo que é entender que se a gente leva isso para pessoas que levam a formação, o que são encarregados pela instrução, pela formação, pela adequação de crianças, eu acho que é o grande poder que nós temos aí para mudar. Eu não sei se é para mudar, mas eu acho que é para caminhar com a sociedade aí, com um caminho melhor, porque eu acredito, por exemplo, que todo o professor é um ator épico. Né? Eu fiz pedagogia também para poder melhorar a minha capacidade de falar com a criança. Né? Eu não falava bem com criança, não. Chegou um momento da minha vida que eu disse, eu tenho que parar agora de trabalhar com aula, com tudo, e eu preciso isso. Aí eu fiz pedagogia, fiz mestrado, um mestrado que chama Teatro na Formação dos Professores das Séries Iniciais. Né? Era para ter um livro, né? Infelizmente a universidade demora muito e não editou esse livro, mas eu acredito que o teatro ele não é um mero lazer, né, que a gente vai final de semana. Ele tem que estar no dia a dia, na sala de aula. Né? Esses dias eu vi um político dizendo assim: nós fizemos a ação tal, agora nós precisamos esperar que os atores da sociedade, que os atores agora façam a função. É lógico, né? Nós somos atores, sim. Nós somos atores, como dizia o Grotowski, né? Esqueci o nome aqui do Brasil, que faz teatro pobre, né? Mas ele nós somos atores que transformam a sociedade, nós somos atores que levam possibilidades e caminhos. Então, eu acredito que o teatro tem sim, e cada vez mais ele precisa estar presente dentro e atuando dentro de segmentos da sociedade para auxiliar no diálogo, para auxiliar no pensamento, para auxiliar na capacidade que a gente tem de mudar, de criar. Pedro, eu queria te agradecer, tá? Mas eu queria te agradecer de uma forma muito especial. Né? Primeiro, quem acompanhou a gente aqui e ouviu você já entende a imensidão do que é o trabalho que você construiu, a tua própria história e o número de pessoas que você citou que junto com você, desde aquele motorista do trator que passou o trator em cima das pedras para poder fazer o calçamento do teatro e tal, mas tudo que você construiu. Eu queria te agradecer muito. Eu sou pai de filhos que você ensinou teatro. Eu tenho uma filha minha que passou pela sua mão, que é a Raquel, que ensinou teatro a ela. Ela gosta muito e sempre referencia muito isso. E outra coisa que eu queria te agradecer muito pela importância que você dá e fez da tua profissão arte. Muito obrigado por essa conversa com a gente. A gente agradece demais a tua presença e sucesso naquilo que você for fazer sempre, sempre.
é importante ter a sua figura como uma referência aqui para nós, de que quem quer construir algo que vai além do que as pessoas esperam que a gente faça, você poderia ser um cara, um engenheiro agrônomo, você virou um grande artista, né, e insistiu, percorreu e construiu. Pedro, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, Gilson. Nossa, faço, assim, algumas palavras suas minhas também. Eu agradeço muito a confiança e o espaço e o valor que você dá também para essas pessoas que fazem e que levam a vida por esse lado. Acho que é muito importante também que a gente tenha esse tipo de espaço que você faz. Agradeço imensamente também. E o nosso, vamos falar de você, falando de você, falou com o Pedro Shoa. Fantástico. Quem é você? Quem é você? Hoje você conheceu o Pedro Shoa, um artista, um construtor da arte, uma pessoa que efetivamente, com a vida dele, com o que ele faz, com o que ele produz, ele constrói um ser humano e uma vida e uma sociedade melhor. Que sirva de inspiração, Pedro Shoa, para quem nos acompanha até aqui. Um forte abraço.